Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Jean e estamos dando início a mais uma live aqui do Cálculo 1 do Projeto Newton. Pessoal, eu vou fazer aquele bate-papo que a gente sempre tem feito aí nas lives com vocês, falar um pouco sobre como foi a semana, do ponto de vista do do questionário de feedback, falar um pouco sobre a devolutiva da lista, né, que aconteceu ontem, bater um papo com vocês e na seguida a professora Juliana vem resolver alguns exercícios com vocês. Bem, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o questionário de feedback. Aqui eu tenho, nesse exato momento, o questionário. A gente está com 212 respostas no questionário de feedback. Lembrando, como eu já tinha falado lá na semana passada, que isso é um número pequeno, né? A gente tem aí por volta de 1.000 alunos no projeto e, bem, 212 ainda representam um percentual muito pequeno, né, no número de alunos. Uma coisa que eu percebi em relação ao questionário da semana passada é que, bem, alguns alunos fazem depois da live de exercícios, tem alguns alunos que vão e resolvem o questionário. Isso é um problema? Bem, do ponto de vista de eu trazer algum feedback para vocês do questionário de feedback, é um problema porque eu não consigo computar em relação às respostas que acontecem depois da live, aqueles exercícios que vocês mais acertaram, mais erraram, para eu dar esse retorno, né? Mas do ponto de vista de vocês realizarem e terem a atividade feita, é importante que vocês façam. Então, eu quero ver primeiro a live de exercícios antes de fazer, porque só tem uma tentativa, então eu quero me garantir. Bem, você tem essa opção sim. Então, se ainda não fez o questionário de feedback, faça hoje depois da live. Bem, observem que hoje, essa sexta-feira, a gente está fechando essa parte do pré-cálculo, né? Na segunda-feira, vocês já vão ter o primeiro estudo dirigido com conteúdo de cálculo propriamente dito. Então, a minha sugestão é: não fez o questionário de feedback dessa semana? Faça. Não fez o da semana passada? Faça. Eles estão todos lá. Vocês conseguem seguir aquele caminhozinho lá do Moodle. Façam, tentem até no domingo completar todas as atividades que é do período de pré-cálculo, para a gente começar todo mundo junto aí no conteúdo de cálculo 1, já na segunda-feira com o nosso primeiro estudo dirigido. Vou fazer alguns comentáriozinhos sobre questões pontuais do questionário de feedback, que foi onde teve mais erro. Na questão de número 1, bem, 74% dos alunos acertaram a primeira questão, que era sobre o fato de que o seno de x é uma função ímpar. Isso é verdadeiro. O seno tem a propriedade que seno de menos x é igual a menos seno de x. Essa é uma propriedade importante, tem a ver com paridade de funções. Coloquei lá para ver se vocês estavam atentos a essa propriedade e também atentos às propriedades da função seno, né? Bem, a linha 2 aí de verdadeiro ou falso, muita gente errou. A pergunta era se a tangente, que é definida como seno de x sobre o cosseno de x, está definida para todos os números reais. Bem, 43% dos alunos disseram que isso é verdadeiro. Pessoal, isso é falso. Por que isso é falso? A gente estudou lá domínio de funções, e em domínio de funções a gente viu que sempre que eu tenho um quociente, bem, a tangente é definida como seno de x sobre o cosseno de x. Então, sempre que eu tenho um quociente, o denominador não pode ser zero, para que eu tenha uma função bem definida. E observem que o cosseno se anula, né? O cosseno se anula em π sobre 2, depois em 3π sobre 2, e assim por diante, né? Então, toda vez que o seno é 1, o cosseno é 0, dada aquela relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, sempre que o cosseno é 0, a tangente não está definida. Então, não é verdade que a tangente está definida para todos os números reais. Isso é importante, pessoal, porque em algum momento a gente vai desenhar o gráfico dessa função. Saber onde o domínio dela está é muito importante. Bem, a função linha 3 perguntava se o cosseno de x é periódico e se o período é π. É verdade que o cosseno é periódico, mas o cosseno tem como período 2π, né? Você precisa dar toda uma volta no círculo trigonométrico para você voltar, para você ter a periodicidade do cosseno. Isso já teve um percentual um pouco menor de alunos que erraram, então estavam um pouco mais atentos.
Na linha 4, eu perguntava se o seno de x mais o cosseno de x é sempre menor restrito do que 2. E isso 31% dos alunos erraram, dizendo que é falso. Isso é verdadeiro. Talvez alguns de vocês disseram que isso é falso porque faltou o sinal de igualdade, mas observem que o seno de x mais o cosseno de x é estritamente menor do que 2, pela seguinte observação. Qual que é a possibilidade? Bem, tanto o seno como o cosseno estão restritos entre menos 1 e 1, só que essa restrição é fechada, né? É menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Então, teoricamente, seria seno mais cosseno menor ou igual a 2. Mas não é menor ou igual a 2, porque quando o seno atinge 1, o cosseno é 0. E quando... então, independente de como você faça essa análise, a gente consegue, com uma argumentação um pouquinho melhor, que é de encontrar máximos e mínimos, mostrar que, na verdade, o máximo que essa função assume é raiz de 2. Mas você consegue fazer uma observação geométrica de que não é possível que os dois... Observem que sempre que você está com valores, você tem dois valores que são estritamente menor do que 1, a soma é estritamente menor do que 2, e no caso onde um atinge o 1, o outro vai ser 0, então você consegue eliminar os dois casos. Espero que você não tenha falado muito rápido, mas depois tentem observar um pouquinho, né? Você tem o fato de que se o seno for estritamente menor do que 1, o cosseno também vai ser, por causa daquela relação de que a soma ao quadrado dá 1, e aí você tem essa soma estritamente menor do que 2. No caso onde 1 atinge o valor 1, para que atinja 2, os dois teriam que ser igual a 1, mas isso não é possível pela mesma relação. Pensem um pouquinho, vocês vão conseguir chegar nessa conclusão. Na linha 5, eu perguntei o seno de A mais B, na verdade de A mais H. Isso é importante quando a gente for calcular lá a derivada do seno. A gente vai lembrar um pouco daquela... Tem a musiquinha, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, bem, só que em vez de colocar A e B, eu coloquei A mais H. E na semana que vem vai ficar claro porque eu estou usando esse H aí. Ele é interessante para a gente calcular derivadas. Eu perguntei se a função tangente é ímpar, e aí 28% diz que é falso, mas isso é verdadeiro. É só você fazer uma observação do seno, do cosseno, um é ímpar, outro é par, você consegue... Bem, é só lembrar lá que tangente de menos x vai ser igual ao seno de menos x sobre o cosseno de menos x, mas o seno de menos x é menos o seno de x, e o cosseno de menos x é o cosseno de x. Então esse menos sai e a tangente fica ímpar. Era só uma observaçãozinha. Vamos lá. Questão 2. Na questão 2 eu fiz algumas perguntas de verdadeiro ou falso também. Agora sobre as funções exponencial e logaritmo. No caso de que a função exponencial é crescente, a g de x é decrescente, 26% diz que isso é verdadeiro, isso é falso. Tanto a exponencial como o logaritmo são estritamente crescentes, é só você dar uma olhada no gráfico, não é muito difícil. A função f de x é definida para todos os números reais, ou seja, a função exponencial ela está definida para todos os reais, isso é verdade, né? A função exponencial está definida para todos os números reais. Existe e elevado a x para qualquer x real, isso está muito bem definido. É fácil também perceber pelo gráfico, lembrando que lá naquele primeiro encontro nosso eu falei como você determina o gráfico, como a gente determina o domínio olhando para o gráfico, e nesse caso você vê que o domínio é toda a reta real. Depois eu perguntei se o logaritmo está definido para valores maiores ou iguais a 0, isso é falso. Não existe logaritmo de 0, só existe logaritmo de números positivos, então isso é falso. 35% dos alunos erraram, então se atentem a isso, pessoal, o logaritmo de 0 não está definido. E bem, depois eu perguntei se o logaritmo tem a propriedade, essa eu vou até colocar aqui no quadro, pessoal, porque isso é importante, alguns alunos saem do ensino médio sem lembrar muito bem dessa propriedade. A minha g de x era o ln de x. E na linha 4 do feedback, eu perguntei se g de xy era igual a g de x mais g de y. Isso era uma informação importante, porque isso me diz que quando eu pego o ln de xy, isso me dá
o ln de x mais o ln de y. Isso é uma propriedade muito importante que permite a gente calcular. Isso faz com que a função logaritmo seja extremamente valiosa para cálculos numéricos. Ela permite transformar somas em diferenças. Importante. Bem, tem uma que é sobre inversa, e isso é muito comum de errar, inclusive 40% dos alunos erraram. Eu quero que vocês entendam melhor, pessoal, a noção do que é a função inversa. É verdade que g o ln de x é a inversa da f de x, que era a exponencial de x? Isso é verdade, pessoal. Mas quando você fala em funções inversas, o que é ser inversa de uma função? É ter a composição dando à função identidade e não 1. Eu coloquei isso porque é um erro muito comum, principalmente lá quando a gente vai calcular lá na frente regra da cadeia, derivada de função inversa, muitos alunos erram isso. Quando você compõe, lá eu perguntei se você calculasse g de f de x, se isso dá 1. Pessoal, isso é completamente falso. Por que isso é falso? Porque é como se você estivesse dizendo que a composição é uma inversão de números reais. Não é isso que a composta faz. O que é verdade, isso aqui é falso, absurdamente falso. Ser inversa, pessoal, é a propriedade de que quando você compõe uma com a outra, você tem a identidade. Isso é ser a inversa de uma da outra. Ou seja, é meio que do ponto de vista mais informal, dizer que uma função desfaz o que a outra fez. Se a exponencial pega e eleva a x, o logaritmo meio que derruba, né? Um desfaz o outro. Por isso que a raiz quadrada inverte quadrado, por isso que a subtração inverte soma, por isso que a divisão inverte produto. É desfazer o que a outra fez. Então, quando você desfaz o que a outra fez, o que você obtém é a variável, e não 1. Então, isso aqui era falso. Eu coloquei aqui exatamente por ser um erro comum. Então, bem, tem mais algumas questõezinhas, mas as demais não teve um número tão grande de erros. Lá na linha 7, novamente eu perguntei se a f de x era igual a 1 sobre o g de x. Era a mesma ideia dali, isso não é verdade. Ser inversa é inversa como função e não inversa como número real. Tomem muito cuidado com isso. Pensem um pouco sobre qual que é a diferença. Quando eu falo inverso de um número real, se ele é diferente de zero, de fato é 1 sobre ele, eu faço o produto da 1, mas isso é inverso como números reais. Quando eu falo de inversa de função, significa que quando eu faço composição, a operação que a gente está trabalhando, a operação a qual eu estou invertendo, é a composição. Então, se é a composição, quando eu inverto, o que eu tenho é a função identidade. É a função que associa a todo x, exatamente ele. Então, se atentem a isso, eu não coloquei essa questão à toa, a gente vai precisar dessa informação na parte de cálculo, eu quero que vocês estejam atentos. Bem, agora, isso já foi um pouco do meu retorno em relação ao feed. E bem, antes de passar para a professora Juliana, eu quero falar algumas coisinhas com vocês que aconteceram no Moodle. Então, eu vou chamar ali para o computador, e aí a gente faz uma pequena observação de algumas abas aqui novas e de algumas informações importantes sobre o Moodle. Bem, a primeira coisa que eu quero, eu estou aqui com a página, dá um tempinho para aparecer para vocês. Sempre que vocês entram, lembra que eu nem preciso acessar, eu sugiro que quando vocês entrarem, que vocês realmente acessem com a conta de vocês. Eu não estou acessando aqui porque as informações que eu quero apresentar eu consigo mostrar elas mesmo como visitante. Vocês sempre entram nessa página de bem-vindos. Aqui vocês têm a atividade semanal. Pessoal, tudo isso foi pensado exatamente para vocês conseguirem manter uma rotina, saber o que tem que fazer. Eu sei que às vezes vocês estão aí com 4, 5, às vezes até mais disciplinas, e às vezes é difícil lembrar o que tem que fazer. Então, entrem lá na segunda-feira, dê uma olhada no resumo da semana. Já chega ali na segunda-feira, olha, ó, dia 26 tem estudo dirigido, no dia 28 outro estudo dirigido, no dia 29 eu tinha que entregar a lista, agora no dia 30 tem aqui a lista, tem a live de exercícios e dúvidas, que é o que a gente está fazendo agora, tem a devolução do questionário de feedback, que aconteceu às 9 horas, para a gente ter esse momento de conversa, aí tem
vai ser disponibilizada uma lista de exercícios para vocês, que já é de conteúdo de derivada. Então, aí, às 6h30, vocês vão ver a lista de exercícios. E não se assustem se a hora que bater o olho, nossa, não sei fazer nada aqui ainda. Porque observem que essa é a lista que vocês vão trabalhar o conteúdo de derivada, que é o conteúdo inicial do curso. Então, a partir dos estudos dirigidos da segunda-feira, comecem a tentar resolver, principalmente aqueles exercícios propostos lá do livro, para criar uma certa familiaridade com o conteúdo. E, precisando, tendo dúvidas, corram lá no plantão de dúvidas dos monitores. Os monitores estão lá todos os dias. Muitas vezes eu passo lá para ver como é que tá, os alunos não estão procurando. Então, pessoal, a gente fez todo um esforço, encontrou um ambiente na universidade para trazer os monitores, para dar condições para os monitores atender vocês. Vocês têm que levar as dúvidas de vocês, vocês têm que aproveitar tudo o que a gente está disponibilizando para tornar um pouco mais fácil, pessoal. Porque cálculo, se ainda não pareceu, acho que já dá para perceber, mas se ainda não pareceu, cálculo é uma disciplina difícil, é uma disciplina fundamental para os cursos de exatas, porque vocês vão depender deles em várias outras disciplinas do curso de vocês. Tá, eu queria mostrar isso, e eu queria mostrar que, bem, foi uma coisa bastante discutida, foi uma coisa bastante conversada, que é a avaliação. Então, a gente criou aqui uma aba de avaliação para orientação. Espero que todos vocês já tenham lido. Geralmente, quando a gente cadastra uma nova informação, manda um e-mail para vocês dizendo que ela está lá, mas para aqueles um pouco menos atentos, que ainda não foram ver lá, então eu vou dar uma rápida conversada com vocês sobre o processo de avaliação. Então, o processo de avaliação da disciplina de cálculo 1 será baseado na média aritmética da pontuação que vocês obtiverem em 3 tipos de avaliação, que ocorrerão ao longo dos semestres indicados no planner da disciplina, sendo elas avaliações semanais, avaliações quinzenais, avaliações e avaliações presenciais. Vamos lá. As avaliações semanais e as avaliações quinzenais consistem nas seguintes atividades assíncronas. Vão acostumando com essa palavra, acho que vocês já devem estar acostumados. Assíncrona significa que não é feito de forma síncrona, ou seja, que é feito em momentos que não são imediatos, né? Não é como eu estar aqui com vocês, é como aqueles estudos dirigidos. É assíncrono, você quer fazer de manhã, você faz de manhã, você quer fazer à tarde, você faz à tarde, você só tem uma atividade a ser feita e tem um momento para que ela seja entregue. Mas o horário que você escolhe para fazer ela depende da sua disponibilidade. Bem, as atividades semanais, questionário de feedback com questões objetivas de caráter conceitual. O que significa caráter conceitual? Significa o que vocês já devem ter percebido, que para responder os questionários de feedback, quase nunca, ou de preferência nunca, é necessário uma conta, é necessário todo um desenvolvimento de cálculos e tudo mais. O objetivo é que você, bem, compreendido o conceito, você consiga ler, lembrar o que aquele conceito significa e responder. Então, por isso é para ser feito de forma rápida. E lista de exercícios contendo 2 exercícios amplos e discursivos. Esse amplo e discursivo significa, basicamente, como foi aquelas 2 questões da lista de pré-cálculo, onde vocês precisam justificar. Eu acho que ficou bem claro lá, a gente colocou em negrito que é necessário uma justificativa da resposta, é necessário uma solução mais ampla, a gente vai corrigir levando em consideração o desenvolvimento do raciocínio. Bem, já as avaliações presenciais consistem em provas escritas que serão aplicadas pela equipe do Projeto Newton. A gente vai chegar mais nisso, então fiquem bastante atentos ao que a gente vai conversar agora. Então, assim, a média final, MF, será calculada a partir do arranjo abaixo. Você tem 0,6 em relação à prova presencial, ou seja, 60% da nota de vocês vem dessa avaliação presencial. Se você tirou 10 na prova presencial, nas 2 provas presenciais, então você já tem 6 pontos garantidos na média final, então você já está aprovado. E aí, bem, 60% da nota de vocês vem da avaliação presencial, 30% da nota de vocês vem das avaliações quinzenais, ou seja, vem daqueles exercícios amplos e discursivos que vocês devolvem, que vocês colocam no Moodle e a gente precisa corrigir, e 10% vem das avaliações semanais. Pessoal, se atentem, essas avaliações quinzenais são esses questionários, são questionários que em geral vocês levam 15 a 30 minutos para responder atentos, e vocês conseguem fazer isso. Então, e o que é mais importante, professor, mas o senhor disse que ainda pode fazer
mas algumas coisas você já até respondeu, mas observe o seguinte, isso é verdade, por isso que eu disse que o mais importante é que vocês façam antes, porque o objetivo da avaliação semanal é testar a compreensão de vocês. Eu não estou avaliando, por isso, eu vou pegar, eu tenho um colega que é muito bom em cálculo, vou pegar a resposta com ele, mas o pessoal não tem a menor necessidade de fazer isso, porque o que a avaliação semanal está avaliando é a participação de vocês, é o interesse de vocês de ter para vocês mesmos a resposta, se vocês estão entendendo ou não, porque chega lá no final vocês sabem quantos pontos acertaram, e para a gente também saber se vocês estão participando, se estão tentando fazer. Então isso é como se fosse aquela pergunta que geralmente o professor faz na sala de aula, que ele te pergunta algo sobre o conceito, e bem, ninguém perde nota por responder errado, ou ninguém. O importante é a participação, é você tentar você mesmo se avaliar. Então entenda que o questionário de feedback, eu não estou avaliando se você está acertando tudo ou se você não está acertando nada. Mas se você não está acertando nada, você tem que. O cuidado que você tem que ter não é com a nota semanal. Você fez, você tem essa nota semanal. Mas o que você tem que tomar cuidado é, bem, isso aqui é 10%. E todo o resto, todos os outros 90% depende de que eu tenha um bom desempenho, que eu consiga fazer corretamente. Então tentem usar isso como um termômetro que diz para você se você entendeu ou não aquele conceito. Então façam com esse... É estranho, né, quando você pensar numa autoavaliação mesmo, que é isso, né? Você olhar e ver se você está bom ou não um determinado conceito. Mas criem essa prática, isso vai tornar vocês bem mais independentes na universidade. E aí a gente chega no que provavelmente... o que a gente chega no que é mais importante, do ponto de vista dos conceitos. Bem, tem 30% aí que é a avaliação quinzenal, teve poucas entregas de lista, então observem que isso tem um peso muito grande, é 30%, então não fiquem sem entregar essas listas. Vamos para as avaliações presenciais. Bem, para a realização das avaliações presenciais, os estudantes serão acolhidos em diferentes ambientes do campus do Guamá, em Belém, respeitando o distanciamento e as demais recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Grupo de Trabalho da UFPA sobre o novo coronavírus. Recomendamos que vocês leiam um protocolo sanitário de distanciamento social controlado para avaliações presenciais do projeto Newton. Tem uma aba aqui com todo esse protocolo. Informações sobre o local e procedimentos para fazer a avaliação presencial serão enviados com antecedência pela equipe do Newton. Estudantes que pertençam ao grupo de risco e casos excepcionais deverão enviar e-mail para a coordenação do projeto Newton, o e-mail está aqui, com justificativa e documentação comprobatória de situação que impede da realização de provas presenciais. O prazo máximo para envio de justificativa será até 30 de novembro para a primeira avaliação e 25 de janeiro de 2021 para a segunda avaliação. Aos estudantes que comprovarem a impossibilidade de fazer a avaliação presencial serão atendidos remotamente por uma banca composta por professores da disciplina para a realização de prova oral. Então, bem, isso eu espero que, lendo isso, leiam depois com mais calma, só quero fazer um pequeno comentário, eu tenho que devolver a palavra à professora Juliana. Bem, a gente está usando todos os protocolos e recomendações da Organização Mundial de Saúde e do grupo de trabalho da UFPA. A UFPA está ciente, o grupo de trabalho está ciente, o grupo de trabalho foi procurado para saber como realizar da melhor forma. Pessoal, é muito importante que vocês entendam tudo isso, socializem entre vocês que tudo isso está sendo feito. Aos alunos que comprovarem a impossibilidade, a gente vai fazer uma banca que é composta pelos professores ministrantes e por outros professores que também estão envolvidos no projeto Newton. Existe toda uma equipe, como a gente sempre ressalva, e faremos uma prova oral que será, bem, conforme a demanda surge, a gente vai deixar claro como que isso acontece. Então, leiam tudo isso, fiquem tranquilos, pessoal, a universidade tem comprometimento e o projeto Newton está comprometido com as questões de saúde pública, as questões sanitárias, a gente está fazendo isso, existe toda uma motivação para que isso seja feito dessa forma. Eu quero que vocês leiam cuidadosamente isso daqui depois da live e entendam, e qualquer dúvida, e aí eu entro no último tópico que eu quero falar, pessoal, dúvidas, e eu espero que quem não está vendo na live, veja depois, socialize entre vocês. Pessoal, dúvidas em relação ao Projeto Newton tem que ser enviadas para esse e-mail aqui, projetoNewton.fpa@gmail.com. Por quê? Porque é lá que a gente armazena todas essas dúvidas, que tem uma equipe para responder. Então, quando você começa a mandar uma dúvida, aí você olha, entra no Moodle e vê todo mundo que é professor e sai mandando a sua dúvida lá
pelo fórum. Pessoal, a gente tem mais de 1000 alunos. Entenda que se a gente não tem um gerenciamento, é impossível. Aí você, às vezes, manda e-mail para o meu e-mail pessoal. Entenda que o Projeto Newton é uma equipe e tudo que é decidido, você mandar um e-mail, por exemplo, para o professor Jean, para a professora Juliana, não resolve, porque como a gente é uma equipe, eu não posso dar uma resposta, dar uma decisão para vocês unilateralmente. Então, quando você manda para o projeto, toda a equipe é acionada e a gente lida com isso de forma de equipe. Então, não tem como ser feito de forma diferente. Sobre isso, eu já vou e falo lá. Eu não consegui devolver a lista de exercícios quinzenais. Qual foi o motivo? Manda o seu motivo, manda a sua justificativa para o Projeto Newton. Isso vai ser avaliado. A gente, como equipe, novamente, vai reunir e ver se a justificativa é plausível e aquelas que forem a gente vai aceitar. Mas, pessoal, se atentem ao dia de entrega da lista. Se atentem muito, porque só casos excepcionais, realmente excepcionais, serão aceitos depois. A gente precisa que isso seja feito dessa forma, porque senão chega lá no final do curso eu estou recebendo lista 1. Não é viável, são 1000 alunos, eu não posso passar, tipo, a primeira quinzena, não corrijo nenhuma lista e de repente me chegam 2000 listas. Então, obviamente, isso não pode ser feito dessa forma. A gente tem uma turma gigante. Então, só os casos excepcionais. Então, mande sua justificativa lá para o Projeto Newton e a gente vai avaliar caso a caso. Mas eu peço encarecidamente que dúvidas, sugestões, qualquer coisa que vocês tenham que enviar em relação ao cálculo 1, em relação ao projeto, enviem para o e-mail do projeto. É lá que a gente armazena todas essas dúvidas. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Espero não ter tomado muito tempo da professora Juliana. Eu vou devolver para a professora Juliana, ela vai resolver alguns exercícios com vocês e a gente se encontra novamente na semana que vem. Abraço e ótimos estudos. Olá, pessoal, bom dia. Vou deixar aqui a garrafinha. Bom dia, espero que todos estejam bem. Na resolução hoje de exercícios, que contempla essa última semana, né? Essa última semana, o que ficou de responsabilidade para vocês estudarem? Foram algumas funções que a gente chamou de funções especiais, que são exponencial, logarítmica. A gente vai tratar, vou dar uma comentada ainda que envolve também um feedback, que é falar de função inversa. Então, lá da lista de exercícios, como vocês já devem vir percebendo, as nossas lives são compostas de um período de comentários sobre os exercícios de feedback, as dúvidas que foram maiores, o que foi esperado de vocês, e em um outro momento resolvendo exercícios que são daquela lista que contemplam, né, aquela lista referenciada aos últimos 15 dias. Então, hoje nós vamos focar em resolver algumas coisas envolvendo, fazer alguns gráficos, vamos ver algumas coisas envolvendo funções inversas, tiradas exatamente daquela segunda parte da lista de exercícios, né? Então, a gente vai focar hoje na seção 1.3, 1.5 e 1.6. Bora lá? Um exercício que eu deixei separado aqui para vocês foi envolvendo transformações. Esse aqui é um bom exercício. Porque esses são os exercícios 20 e 21 da seção 1.3. Vamos lá. 20 e 21, ele falava assim, olha, desenhe o gráfico dessas funções, mas sem colocar pontos, né, sem especificar pontos, porque na realidade o que o exercício pede de vocês é que relacione aquelas funções básicas que a gente já tem a essas transformações. Então, vamos lá. O exercício 20, ele te dava a f de x, acho que ele até coloca y igual a, deixa eu ver, só confirmar isto, y igual a y igual a função módulo de x menos 2. E a 21, fazer do lado de cá, que a gente pode até fazer um paralelo. Y igual ao módulo da função x menos 2. De propósito, eu peguei essas duas. Antes de tudo, vamos entender, vamos relembrar o que é a função módulo, né?
aqui no quadro 3, rapidinho, função módulo de x, ela associa, né? O camarada lá dentro, ela vale o camarada lá dentro, se esse camarada for maior ou igual que 0. E ela faz o quê? Ela pega o camarada lá dentro, menos ele, se ele estiver à esquerda de 0. Ou seja, se ele for negativo. Certo? Então, vamos pensar o seguinte, o que é o gráfico disso? Já que é isso que a gente vai precisar fazer, que são gráficos, né? Vamos já olhar, o que é o gráfico disso? Quando o x é positivo, é a reta, posso até pensar como sendo y igual, é a reta y igual a x, certo? Então, é mais ou menos alguma coisa assim, onde aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 1, ok? Quando o x está à esquerda de 0, a função é exatamente y igual a menos x, então está uma camaradinha para cá. Menos 1 e 1. Exatamente essa é a função módulo, ok? Agora, vamos aqui para o exercício 21, então, 20. Quem é essa função y igual a módulo de x menos 2? Se eu chamar a função módulo de f de x, o que essa função y está fazendo? Ela está fazendo a função f de x menos 2. Ou seja, ela está pegando a função módulo de x e fazendo alguma alteração apenas no eixo y, concordam? Né? Ela só faz uma alteração dessa função módulo no eixo x, no eixo y. E é exatamente isso. E isso é uma translação, né? Então, como o exercício pede, sem número, sem muito rigor, a gente tinha aqui como sendo a função y igual a x, y igual a módulo de x, se ele faz menos 2 unidades em y, então ele desce 2 unidades, e aí aqui o que vai acontecer é quando x for igual a 0, isso aqui é exatamente menos 2, que vai estar aqui. Quando o y for igual a 0, o f de x é igual a 2. Então, ele vai estar cruzando aqui em 2. Fora as escalas ruins, mas é exatamente isso que acontece, tá bom? Aqui embaixo é o menos 2. Só isso. Próximo, agora, o que acontece? Eu estou alterando a função nos pontos de x, ou seja, quem seria essa função? Essa função seria f de x menos 2, concordam comigo? Fixado a f sendo a módulo, essa função ela é escrita como assim, ok? Então, quem é essa função? Ora, quando lá em x a gente faz alguma operação, se é menos, quer dizer que eu desloco à direita. E aí eu reforço vocês para olhar os vídeos que a gente separou do estudo dirigido, que eles fazem isso com bastante calma, tá? Então, o que faz essa transformação? Se eu estou subtraindo aqui no meu argumento, quer dizer que eu desloco à direita. Então, o que acontece com essa função? A função módulo, que a priori era uma parada tipo assim, eu desloco 2 unidades para a direita. Esse menos desloca para a direita. Então, a minha função agora seria, na verdade, essa, né? Deslocado 2 unidades. Sem me preocupar muito com o que está acontecendo com o eixo y, só os pontos principais. Então, era isso o exercício. Próximo. Nessa mesma questão ainda, se a gente tiver tempo, a gente volta nela. Que é uma função que envolve seno e cosseno, e a gente vai brincar um pouquinho no GeoGebra. Acho que dá para fazer agora. Vamos lá? GeoGebra rapidinho. A gente já deixou ele aqui separado. Vamos olhar então, esse é o exercício que eu vou comentar agora com vocês, é o exercício 14.
O 14 era para fazer o gráfico da função y igual a 4 seno de 3x. Eu não vou fazer isso para não ficar muito confuso. No quadro, a gente faz no software, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Eu comento um pouco sobre isso e aí a gente faz a próxima. Então, eu vou pegar aqui uma função g de x igual a seno de x. Bom, é essa, né? Aí aqui a corzinha, bonitinha, estava com os pontos, mas a gente não precisa. Baseado nessa, vamos olhar o que seria a função seno de 3x. Seria a primeira transformação, né? H de x igual a seno de 3x. É essa azulzinha, certo? Então, o que o 3 está fazendo? Ele está diminuindo, comprimindo um pouquinho, na verdade, está diminuindo o período, né? H de x. E agora, o que seria a f, que é 4 vezes isso? A f, como 4 é positivo, esse 3 sendo positivo, ele comprime, se ele fosse negativo, ele expandia. Esse 4 sendo positivo, ele vai dar uma alongada na função. E se fosse negativa, ela comprimia. F de x, então, igual a 4 vezes o seno de 3x. É exatamente essa. É exatamente o que eu disse, né? Ele comprimiu o período, ele aumentou o período, né? Ele tem que dar 2 voltas a mais para dar aquele mesmo período. E deu uma esticada nela, tá bom? Aí, com isso, eu fico feliz já com essa análise. A gente vai agora trabalhar um pouquinho com função composta. Por que vamos trabalhar um pouquinho com função composta? Que nem o professor Jean disse, é muito importante isso ficar muito claro sobre função composta, porque lá na frente, quando a gente falar de regra da cadeia, algumas regras de derivação, a gente vai precisar muito disso. Então, que esteja bastante claro nesse momento, tá? Então, eu vou até usar a terminologia que é bom que já vai padronizando, que é a seguinte, que é encontrar quem seriam as funções de fora e a função de dentro na composta. Esse aqui é o exercício. Tá bom. Seção 1.3 também. Lá daquela parte de exercícios do livro texto, da nossa lista. Seção 1.3. O exercício 41. E ele pede para expressar f de x igual 2x mais x ao quadrado elevado à quarta. Massa. Ele pede para expressar o seguinte, quem é fzinha, quem é gzinha? Por quê? Porque a gente está pensando que essa função f grande, ela pode ser vista como fzinha bola g. Ok? Então, pensando que essa f grande é dessa maneira, eu quero entender quem é a função fzinha, quem é a função gzinha. Ou seja, quem é a função de dentro, que é a g, quem é a função de fora, que é a f. Quem é a função de dentro é porque é a primeira que eu vou aplicar, né, aplicar a direita. Quem é a função de fora, que é a f. Vamos fazer um esqueminha aqui do lado? Esse esqueminha vai ser recorrente e é interessante a gente pensar nele nesse momento. A minha variável x, qual é a primeira, o que a primeira função faz com essa variável x? Primeira função calcula isso, né? Então, a primeira função calcula 2x mais x ao quadrado. Tá claro para todo mundo? Sim? Então, essa é a primeira função. O que a segunda função faz? Ela pega esse camarada aqui dentro e calcula a quarta potência dele, certo? Então, vai fazer 2x mais x ao quadrado elevado à quarta. Então, essa daqui, que é a de fora, eu vou chamar ela de f. Essa aqui, que é a de dentro, eu vou chamar de g. Certo?
essa aqui que é de fora é a F, essa aqui que é de dentro é de G. Vamos só fazer se essa composta deu certo mesmo? Então, se eu pegar a G de x como sendo a função que avaliza 2x mais x ao quadrado, e se pegar a F como sendo a função que calcula a quarta potência de quem está lá dentro, vamos ver se f bola g de x é exatamente a minha f grande. A g que é a de dentro, então isso aqui é a f avaliada na g de x. Na f, depois com na imagem da g por x, né? Então, isso aqui é a f, o que a g faz? A g calcula esse polinômio. 2x mais x à quarta. X ao quadrado, perdão. E o que a função f faz? A função f pega o camarada lá dentro e calcula a quarta potência dele. Pega o camarada lá dentro e calcula a quarta potência dele. Essa é exatamente a f grande. Então, eu identifiquei quem é a função g e quem é a função f. Voltando aqui no esquema, é só pensar aqui no esquema, né? Essa daqui, f, vai ser a função de fora, que está mais à esquerda, e essa daqui vai ser a função de dentro, que está mais à direita. Tá bem? Tá claro? Vamos para frente, porque essa identificação de função de fora, função de dentro, isso vai ser muito importante para a gente, sem ser na próxima semana, na outra ainda. Quando a gente falar de uma regrinha de derivação, que é a regra da cadeia. Vamos embora lá. Outra. Vou fazer mais uma, pelo menos. Acho que já dá para fazer um pouquinho mais rápido. 42 é a mesma estratégia, tá, galera? É identificar quem é a f, quem é a g. Ou seja, quem é a função de fora, quem é a função de dentro da função cosseno ao quadrado. O que a função cosseno ao quadrado faz? Bom, essa f grande está fazendo o quê? Pega o x e avaliza primeiro o cosseno de x, certo? Essa daqui é a função f, pequena. Depois, pega o cosseno de x e avaliza o cosseno ao quadrado dele. Essa daqui é a função g. Bora verificar que essa grande aqui é a função f, que é a composta das duas. Então, se eu fizer a função fzinha, f pequeno, que calcula o cosseno do camarada lá dentro, e chamar de gzinho a função que pega o camarada lá dentro e avaliza o quadrado dele. Que é exatamente isso que a g faz, né? Calcula o quadrado do camarada lá dentro. Ok? Então, quem é f bola g de x? É a f avalizado na imagem de g por x. O que a função g lá dentro faz? Opa! Aqui eu inverti, perceberam? Aqui é a g e aqui é a f. E aí, então, essa daqui é a g, essa daqui é a f. X ao quadrado. Ok. Então, o que a função g faz? Calcula o cosseno do camarada lá dentro. Então, é a f do cosseno do camarada lá dentro. E o que a f faz? Calcula o quadrado do camarada lá de dentro. Cosseno ao quadrado de x. Percebe que aqui eu só troquei o f e o g, né? A sacada é a mesma. Eu só troquei o camarada que é de fora com o camarada que é de dentro. Mas ok. Mais uma, só para fixação. 43, a f grande era a raiz cúbica de quem? De quem? X sobre 1 mais x. Aqui eu acho que a coisa já deve estar um pouquinho mais madura. Então, a variável é x, o camarada lá dentro é x sobre 1 mais x, e o camarada lá de fora é calcular a raiz cúbica de quem está lá dentro, certo? Alright.
Então, quem é essa função aqui é o que a gente chamou de g, essa função aqui é o que a gente chamou de f, certo? Primeiro a g, depois a f. Então, quem é a f? A f faz o quê? Pega o camarada lá dentro e calcula a raiz cúbica dele. E a g faz o quê? Pega o camarada lá dentro e calcula ele sobre 1 mais ele. Tá bem? Então, quem é f bola g? Lembrando que essa função g, a gente vai chamar ela de dentro, função de dentro, porque ela é quem avalia primeiro, e a função de fora é a função f. É a f avaliada em g de x. Mas o que a função g faz? Pega o camarada e calcula ele sobre 1 mais ele. O que a função f faz? Pega o camarada lá dentro e calcula a raiz cúbica dele. E essa daqui é exatamente quem a gente queria, né? F grande de x. Espero que tenha ficado um pouquinho mais amarradinho isso, sabe? Um pouquinho mais claro para vocês. Vamos para a próxima questão? 3. Alright. Vamos para a seção 1.5, fazer pelo menos um exercício, que eu acho que ele é bacana. Apagar aqui o quadro 3. Na seção 1.5, eu peguei uma questão que ele pede para verificar que algo acontece. Bom, mostre que, verifique que, demonstre que, são coisas que é importante a gente começar a dar uma habituada. Mas pensa um negócio que é importante. O exercício pede que você verifique, mas tudo que é para se verificar, entende-se que vocês têm como conhecimento aquela teoria básica. Então, é realmente usar tudo que você tem de conhecimento até aquele momento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a se familiarizar com um negócio desses, que isso, inclusive, já começa aparecendo na lista da semana que vem, né? Que vai estar disponível. Então, vamos lá. Seção 1.5, exercício 23. Ele diz o seguinte: se a função f de x é igual a 5 elevado a x, então, mostre que f de x mais h menos f de x sobre h é igual a 5 a x, que multiplica 5 elevado a h menos 1 sobre h. Ok? Isso não é um bicho de 7 cabeças. Entendam uma coisa, se você quer mostrar uma igualdade, uma estratégia é você sair de um lado e chegar no outro. Essa é uma grande estratégia. Então, olha só, esse aqui, eu não sei muito brincar com ele não, mas esse aqui eu sei dar uma manipulada, né? Eu sei, dado a f, eu sei avaliar o que é f de x mais h. Eu sei avaliar o que é f de x. Então, eu vou manipular esse quociente do lado esquerdo e concluir que ele é exatamente o lado direito. Vamos lá? Bom, então, vamos pegar lá no quociente, o que seria... uma coisa que é importante frisar, vocês devem estar percebendo que esse quociente está aparecendo sempre, né? Ele tem um intuito para isso, tá bom? Lá, mais para frente, quando a gente falar de derivada, isso vai ficar bem clarinho. Bom, o que é f de x mais h? É pegar a função f e calcular ela em x mais h. O que a função f faz? Fixada a base 5, pega o camarada lá dentro e calcula ela em 5 elevado a ele, né? Então, pega o camarada lá dentro e avaliza ela em 5 elevado a ele. É exatamente isso. Bom, e aqui vocês já perceberam que vocês vão ter que usar alguma propriedade envolvendo exponenciação, né? Mas vamos deixar quietinha aí ainda. E o que a função f de x faz?
5 elevado a x. Então, eu vou fazer um menos o outro, para pegar a parte de cima do quociente. O que é, então, f de x mais h menos f de x? Isso aqui é a mesma coisa que fazer 5 elevado a x mais h menos 5 elevado a x, concordam? Bom, aqui eu consigo dar uma brincadinha agora, né? Porque quando eu tenho a mesma base somada os expoentes, essa é exatamente a propriedade que faz o produto de bases iguais com expoentes diferentes, né? Lá quando a gente fala de base, enfim, faz parte, inclusive, desse contexto, que é uma propriedade, então, de exponencial, da função exponencial. Então, isso aqui é 5 elevado a x vezes 5 elevado a h. É só pensar de trás para frente essa propriedade. Produto de bases iguais. Você conserva a base e soma os expoentes. É exatamente isso, ok? Então, tá bom, menos 5 elevado a x. Olha só, eu tenho 5 elevado a x de dois lados da subtração. Vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar 5 elevado a h menos 1, certo? Agora, se eu pegar isso tudo e dividir por h, que é exatamente isso que falta, logo, f de x mais h menos f de x sobre h é a mesma coisa que se eu fizer 1 sobre h, que multiplica essa parte de cima. Essa parte de cima a gente acabou de calcular. 5 elevado a x vezes 5 elevado a h menos 1. Produto pode sair, pode ir para fora, então isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a x, que multiplica esse h, esse camarada foi para lá, esse aqui vem para cá, sobre h, 5 elevado a h, menos 1. Tá bem? E aí a gente conclui o que a gente queria concluir. Beleza. Então, com isso, a gente já tem alguma coisa de demonstração envolvendo o quociente e que a gente usou uma propriedade bastante explorada até este momento. Vamos agora, então, para mais uma. Agora eu quero finalizar com uma questão de inversa. Inversa, galera, como o professor Jean disse antes, inversa, como o professor Jean disse antes, ela na real, é uma função na qual, quando eu faço a composta com alguma, volta na identidade. Vem cá para ver, rapidinho. Ou seja, eu digo que a função g é inversa da função f se f bola g me dá a identidade. Ou, e melhor ainda, f bola g em x, isso aqui é a função identidade, me dá o xzinho. Ok? Isso aqui é de uma maneira mais formal, isso aqui é o que a gente vai usar. Mas, uma das coisas que vocês vão ver lá no material de vocês, naqueles textinhos que a gente pediu para vocês lerem antes de fazerem um estudo dirigido, lá no livro texto, ele inclusive fala, olha, a função ela só possui inversa se ela for injetora. Quando que uma função é injetora? Quando batendo o olho, né, quando satisfaz a regra que a gente disse no encontro síncrono, a reta horizontal, né? Ou seja, para cada x eu tenho um único y associado a ele. Então, ok. Então, eu digo que, na verdade, ela é inversa da função f e ela só existe, a g só existe se a função f for injetora. Injetora, injetiva. Isso é importante. E aí a gente denota como sendo essa g a f elevado a menos 1. Ok? Lembrando que como a gente está falando de composta,
como a gente está falando de composta, isso daqui, f avaliado em g de x, é diferente da f de x vezes a g de x. Ok? Então, não faz sentido eu passar esse camarada aqui dividindo e ficar x sobre g de x, entendeu? Isso aqui é muito importante estar bem clara. Não é no produto, eu estou olhando a operação como sendo a composta. Amarrado isso, vamos lá fazer 2 exercíciozinhos, acho que é na seção 1.6. E aí, vocês vão perceber que encontrar a função inversa... Eu vou extrapolar um pouquinho o tempo, tá bom, gente? Não precisa gritar aí comigo, não. Como a gente vai falar de função inversa, isso não é uma tarefa, em geral, fácil. Calcular a função inversa não é uma tarefa, em geral, fácil. Inclusive, a gente vai fazer um exemplo que é tranquilo, e um exemplo que você já tem que tirar uma estratégia da cachola. Mas fiquem tranquilos, se em algum momento for necessário que você ache a função inversa, ela vai ser de uma maneira tratável, tá bom? Mas, em geral, para a gente é suficiente saber que ela existe. Que, dada uma função, existe a sua função inversa. Como é que a gente sabe que existe a função inversa? Se essa função dada, ela for injetora. Beleza? Então, bora lá fazer. Qual que é o exercício? Não é esse que eu quero agora. Achei. Fazer um simprão. Esse aqui é o 21. Seção 1.6. Exercício 21. Ele diz o seguinte: encontre uma fórmula para a função inversa. Então, eu vou dar y igual 1 mais raiz quadrada de 2 mais 3x. Certo? Certo. Como que diz? A gente tem um algoritmozinho lá. Vocês vão ver lá no texto que tem um algoritmozinho. Em geral, a gente quer, se eu tenho uma função de y em função de x, eu quero achar a inversa, então eu vou tentar isolar x em função de y. Ok? É basicamente isso que a gente vai tentar fazer. Nesse caso, vocês vão perceber que isso é factível, mas isso não é em geral. Então, vamos tentar isolar o x em função de y. Vou somar menos 1 dos dois lados. E aí, some esse 1 de cá. Opa. Ok? Se eu elevar ao quadrado dos dois lados, esse camarada aqui é sempre positivo, né? Independente do x, ele é sempre positivo. Então, está tudo bem encaminhado. Então, esse camarada aqui, vamos lá, vamos elevar ao quadrado dos dois lados. Ok. Se esse camarada aqui dentro ele é sempre positivo, bom, a princípio não tem nenhuma restrição, está tudo certo. Não é sempre positivo, tem que ser sempre positivo. Então, para que esse camarada aqui seja sempre positivo, o x, 3x mais 2, tem que ser maior ou igual que 0. Então, isso aqui quer dizer que x tem que estar à direita de menos 2/3. Certo? Ok. Aí, então, o que acontece de cá? Então, aqui eu vou ter y ao quadrado, preciso desenvolver, não? É igual, raiz quadrada ao quadrado cancela, 2 mais 3x. Esse 2 pode passar, eu posso somar menos 2 dos dois lados, né? Y menos 1 ao quadrado menos 2 igual a 3x. Esse x agora eu posso passar dividindo. Então, eu vou ficar com x igual menos 2/3 mais 1 sobre 3 y menos 1 ao quadrado. Tá bem? Então, tá bem. Bom, se o x está à direita de menos 2/3, se ele for menos 2/3 de cá, isso aqui cancela. Isso aqui fica igual a 0, então uma condição é o y estar à direita de 1. Esse é o domínio da minha função por causa dessa amarração. Bom, percebam que aqui foi uma tarefa relativamente simples. Vamos pegar um exercício
ainda nessa mesma sessão, que é o exercício 24, que é identificar qual seria a inversa do seguinte polinômio, x ao quadrado menos x para x à direita de meio. Nesse caso, se a gente fizer um gráfico, a gente sabe que isso daqui é uma parábola com concavidade voltada para cima. As raízes são x igual a 0 e x igual a 1, certo? Que coloca em evidência, é o que sobra. E aqui ele está falando que o gráfico está à direita de meio. Vocês lembram lá de x do vértice, y do vértice? Vocês lembram calcular isso? Esse meio é exatamente o x do vértice. O x do vértice, só para vocês se recordarem, era menos b sobre 2a. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Ok? Na verdade, isso daqui acontece por causa da simetria da parábola. O x do vértice é isso. Eu tenho as duas raízes a média dos dois é onde eu acho o x do vértice, e o y do vértice é só substituir o x do vértice lá na parábola. Isso aqui é porque se eu tenho x1 e x2 como sendo raízes, a gente tira isso daqui. Não é difícil demonstrar essa igualdade, inclusive é uma tarefinha bem bacana para ser feita. E essa daqui é quando eu faço... No caso, a minha equaçãozinha lá é o f de x do vértice, né? O y do vértice é o f de x do vértice. E aí vocês identificam quem é essa daqui. Bom, então, extraído, o exercício não te contou nada disso. Ele só chegou e falou assim, para x é direita de meio. Mas eu estou tentando mostrar para vocês que o exercício... ele sempre está pedindo além, sabe? Não é à toa aquelas hipóteses. Tem um porquê desse x estar à direita de meio, não é Shazam porque alguém quer, tá bom? E aí também tem outra coisa. O fato de x estar à direita de meio, quer dizer então que eu estou olhando, vou fazer só um esboço aqui, galera, não se prendam aos detalhes, por favor. Fazendo só um esboço aqui, seria mais ou menos essa parábola que a gente está olhando, né? Essa banda. Porque a parábola seria para x igual a 0, uma raiz, para x igual a 1, outra raiz, e aqui no meio, que é exatamente o x do vértice, que é onde ela deixa de decrescer e passa a crescer, que é o x do vértice. Isso aqui, inclusive, a gente chama ele de ponto de mínimo, serão os próximos capítulos. Mas... se eu considerasse a parábola inteira, a gente já sabe que ela não é injetora, certo? Então, como eu quero calcular a inversa dessa função, eu preciso garantir, de alguma forma, que essa função seja injetora, senão não faz sentido o problema. Mas a partir de x igual a meio, que é a partir do x do vértice, essa função passa a ser injetora. Então, faz sentido calcular isso. Então, graficamente, como que seria? Vocês vão ver isso incessantemente no livro. Seria você passar uma reta y igual a x, e ponto a ponto você vai calculando. Pega esse ponto, projeta ele nessa reta, de maneira ortogonal, pega essa mesma distância, joga do lado de lá, e aí você tem esse ponto correspondente. E aí você vai ver que isso aqui vai ser uma coisa mais ou menos assim. Então, geometricamente, seria alguma coisa nesse sentido. Mas isso não faz muito sentido nesse momento para a gente, que é meio que olhar no gráfico. Vamos olhar de maneira algébrica, e aí a gente encerra, tá bom? Eu prometo. Então, se eu tenho y igual a x ao quadrado menos x, isso aqui é uma função de segundo grau, certo? Então, se eu quero isolar o x, o que eu pensei foi, vamos achar as raízes considerando o y como sendo uma constante, tá? Então, y para mim é como se fosse um número. Então, eu vou calcular Bhaskara para esse polinômio. Menos y igual a 0. Certo? Quem é Bhaskara aqui? Rapidinho. Delta é igual a b ao quadrado, certo? Que é 1. Menos 4 vezes a vezes c. Menos com menos mais,
4y. Lembra que y para mim é como se fosse um número. Tá, então esse aqui é o delta. Então, quem é as raízes? As raízes seriam x1 e x2, mas como eu estou olhando só para a banda positiva, eu vou considerar só a raiz positiva. Então, x seria menos b, menos com menos mais, menos b, mais ou menos, o menos eu vou desconsiderar, que eu vou só considerar a parte positiva, raiz quadrada de delta, que é 1 mais 4y, sobre 2a, que é 2. Esse vai ser o x. Dessa maneira eu consegui isolar o x. Vejam que isso foi uma sacada, né? Se vocês querem identificar que, de fato, essa função aqui é a inversa dessa daqui de cima, e isso vocês vão fazer esse camarada x, calcular o quadrado dele, menos ele, e ver que isso vai me dar o y. Isso não vai ser uma tarefa difícil para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam com esse exercício é que encontrar a inversa de função definitivamente não é fácil. Mas em grandes partes dos nossos problemas é só necessário que a gente saiba a existência dela, tá bom? Tá bom. Eu encerro por aqui nesse momento. O professor Jean vai dar uma palavrinha agora com vocês. E eu espero que tenha ficado claro. A gente está contando que vocês vão se familiarizando ao longo do tempo. Então, é isso. Bons estudos para todos. Bem, pessoal, eu só quero fazer um último comentário, que era para eu ter feito lá naquele momento das dúvidas, das coisas que eu gostaria de esclarecer, que foi algo também sobre o questionário de feedback. Bem, alguns alunos perguntaram, eu não estou conseguindo fazer o questionário de feedback porque ele pede para eu fazer login. Pessoal, esse login é uma forma da gente ter um certo controle, porque vocês têm uma tentativa para fazer o questionário. Mas só uma tentativa? Bem, se vocês entram no questionário de feedback, olham ali as questões e acham que precisa estudar um pouco mais, vocês querem dar uma revisada no conteúdo antes de responder, é possível você voltar. Mas quando você completa o formulário, quando você vai lá no final, faz toda aquela parte tanto de se identificar, aí você resolve as questões mais de caráter matemático e, por fim, você vai ali para aquelas questões de autoavaliação e de avaliação do projeto. Quando você envia, essa é a sua resposta, até para a gente não ter duplicidade, né? E aí, esses formulários do Google, eles pedem que você faça um login. Para os alunos, eu imagino que hoje em dia é muito difícil alguém não ter alguma conta Google, né? Geralmente você tem conta Google por causa do celular, por causa do navegador, uma série de questões. Mas se algum de vocês ainda não tem uma conta Google, vocês precisam ter pelo menos um e-mail, criem um Gmail qualquer, criem esse Gmail e esse Gmail vocês usam para fazer o login, porque senão vocês não conseguem resolver o questionário. Essa é a forma do Google de evitar a duplicidade. E aí a gente avalia, e aí não é interessante que faça mais de uma vez. Se vocês acham que ainda precisa estudar um pouco mais antes de fazer aquele questionário, é melhor que você não o envie e faça depois quando você se sentir seguro em relação ao questionário. Isso foi uma dúvida que surgiu, eu deveria ter comentado lá no começo, mas muitas coisas eu acho que eu acabei não falando sobre isso. Pessoal, é isso. Eu, mais a professora Juliana, agradecemos a participação de todos. Esperamos que vocês aproveitem esse tempinho agora, depois da nossa live, para resolver mais alguns exercícios, para tentar fechar mesmo esse período de pré-cálculo, para segunda-feira a gente começar todo mundo junto com material de cálculo, fazer um bom curso. É isso, agradeço a todos e até semana que vem.